querido Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, por este culto abençoado, pela Tua presença, pelos louvores que subiram diante de Ti, Senhor, como um perfume suave diante de Ti. Agora pedimos a Tua bênção em favor do Teu servo. Abençoa a vida do Ezequiel, alcança ele a Tua graça e a Tua palavra. Fala conosco, fala com a igreja, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Pai. Tu és poderoso nesta noite para salvar, para curar, batizar crentes no Espírito Santo, renovar vidas pelo poder da Tua palavra. Abençoa o Teu Filho. Esta é a minha humilde oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a todos os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme o relato do médico Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas, capítulo 1, versículo 37 apenas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. A igreja encontrou? Vai dizer a palavra de Deus: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Podeis tomar os seus assentos nessa noite. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de mais uma vez pregar a sua palavra. Também sou grato ao pastor pela confiança em mim depositada nessa noite. E eu estava pensando, Ezequiel, de 16 anos lá, quando iniciou seu ministério, nunca imaginaria estar hoje aqui pregando, nem queria, pois era um jovem tímido, mas nessa noite eu sei que eu sou pequeno, mas o Deus que eu sirvo é um Deus grande. E o Deus que eu sirvo tem uma palavra para o seu coração nessa noite, amém? Hoje Deus me conduz a pregar sobre algo muito importante para a igreja e também para os que não fazem parte ainda do corpo de Cristo. Porque muitas vezes não sabemos ou nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele é o Deus do impossível. O objetivo da minha pregação é que a palavra de Deus gere a fé em nós nessa noite, para que possamos crer que o nosso Deus ainda realiza o impossível. A minha pregação hoje possui o seguinte título: o Deus do impossível. O Deus do impossível. Eu quero começar minha mensagem nessa noite falando sobre os atributos de Deus. Eu quero falar sobre os atributos de Deus. Existem dois tipos de atributos de Deus. Primeiro, os atributos comunicáveis. Segundo, os atributos incomunicáveis. Sobre os atributos comunicáveis, nós vemos que esses atributos, eles assim são chamados porque Deus comunica eles ao ser humano. Deus compartilha apenas conosco. Repito, Deus compartilha apenas conosco, ou seja, Deus não compartilhou com o restante da criação, Deus só compartilhou com a coroa da criação, que é o ser humano. Ou seja, nós vemos alguns exemplos dos atributos comunicáveis, são o amor, a bondade, a misericórdia, a graça, a paciência, a sabedoria e a justiça. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, pastor Isaac, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ali era Deus na verdade compartilhando os seus atributos com o ser humano. Ali na verdade era Deus colocando um pouco dele em nós. Tem pessoas que dizem que nós nos parecemos de forma física com Deus, mas como que nós nos pareceríamos de forma física se Deus é um ser que é espírito? Ou seja, quando Deus cria o ser humano a imagem dele conforme a sua semelhança, ali ele
Ele colocando amor, é colocando bondade, é colocando misericórdia, é colocando graça, é colocando paciência, sabedoria e justiça dentro das nossas vidas. É ali Ele comunicando os seus atributos conosco. E isso é só um motivo para nessa noite você glorificar, porque no meio de toda a criação de Deus, Deus escolheu o ser humano para comunicar os seus atributos conosco. Oh glória, aleluia. Segundo atributo, são os atributos incomunicáveis de Deus. O primeiro são os atributos comunicáveis, aquele que Ele comunica conosco. E o segundo, da mesma forma, são os incomunicáveis. Esses atributos, da mesma forma, assim são chamados porque Deus não comunica ao ser humano, Deus não compartilha conosco, nem com ninguém. Repito, nem com ninguém. Ou seja, se Ele não compartilha com o ser humano, Ele também não compartilhou com o Satanás, Ele também não compartilhou com os demônios, Ele também não compartilhou com os anjos. Ou seja, somente Deus possui os atributos incomunicáveis. Somente Deus possui os atributos incomunicáveis. E eu vou falar para você uns exemplos de alguns deles. Primeiro, eternidade. Segundo, imutabilidade. Terceiro, onipresença. Quarto, onisciência. Quinto, onipotência. E nessa noite nós entendemos aqui que somente Deus é eterno, que somente Deus é imutável, que somente Deus é onipresente, que somente Deus é onisciente e que somente Deus é onipotente. Nós entendemos que Deus é maior, Deus é grande, Deus é poderoso, porque Satanás pode ser poderoso e nós acharmos que ele tem poder, mas não, Deus é infinitamente mais poderoso, porque só Ele possui esses atributos. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a igreja serve, esse é o Deus que a igreja cultua, esse é o Deus que te fez vir aqui nessa noite, esse é o Deus que você está nessa noite cultuando. A palavra, aqui nós vamos ver que alguns exemplos são, como eu falei, eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência, os atributos incomunicáveis de Deus. E a pregação de hoje vai falar sobre um deles, a onipotência, o atributo chamado onipotência. A palavra onipotência vem do latim omni, que significa completo, e potens, que significa poderoso, formando assim o significado completamente poderoso. Ou seja, Deus é completamente poderoso. A palavra onipotência não está na Bíblia. Nós podemos procurar no Antigo e no Novo Testamento e não vamos encontrar ela, mas nós sabemos que no Antigo Testamento e no Novo tem palavras que se assemelham ao seu significado. No Antigo Testamento o termo usado é o hebraico El Shaddai, é traduzido por Deus Todo-Poderoso. No Novo Testamento o termo grego Pantocrator é traduzido por aquele que tem controle sobre todas as coisas. O que nós podemos entender é que no Antigo Testamento, é que no Novo Testamento, até mesmo fora da Bíblia, nós entendemos que Deus é um ser que é todo poderoso, completamente poderoso, e Ele pode realizar tudo e até mesmo o impossível. Entendemos que através da onipotência de Deus, Deus pode fazer tudo que não vá contra a sua vontade, que não bata de frente contra o seu caráter. Ou seja, Deus sempre vai fazer e realizar o impossível, mas que não vá contra a sua vontade, que não vá contra o seu caráter. Portanto, a onipotência significa que Deus é o Deus do impossível. Isso aqui que eu falei tudo é para que você entenda que Deus é no seu caráter, a sua essência, aquilo que está internalizado dentro dele é que Ele é o Deus do impossível. Não tem como tirar esse atributo de Deus. Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus onipotente. Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora nessa noite eu quero falar sobre o Deus do impossível nas duas partes da nossa Bíblia. Primeiro no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento. Eu começo falando do Deus do impossível no Antigo Testamento.
Primeiro nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus ele realizou o impossível na vida de Abraão e na vida de Sara. Vou repetir, Deus realizou o impossível na vida de Abraão e na vida de Sara. Gênesis capítulo 18 nos conta essa história. No versículo de número 10 vai dizer a palavra de Deus, que Deus fala para Abraão que voltaria daqui a 1 ano e Sara teria um filho. Ele voltaria daqui a 1 ano e Sara teria um filho. Mas olha o contexto dessa história. O contexto é de impossibilidade. O contexto é desfavorável. O contexto é um contexto que parece que vai tudo dar errado. Por quê? Porque no versículo 11 vai dizer que Abraão tinha 100 anos de idade. Vai dizer que Sara tinha 90 anos de idade. E Sara não era mais fértil por conta da sua idade. Não poderia, nem se quisesse ter filhos. Nós vamos ver que no versículo 12, Sara vai rir daquilo que o anjo fala. Ela vai dizer: eu que tenho 90 anos vou gerar um filho na minha velhice, olhando para o seu contexto desfavorável, olhando e dizendo: isso aqui é impossível de acontecer, isso aqui nunca vai acontecer, nem se eu queira, nem se eu me esforce, não vai dar, Deus. E ela ri daquilo que o anjo fala. Abraão também havia rido da promessa de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 17 vai dizer: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos. Então até mesmo o patriarca vai olhar para esse contexto desfavorável, esse contexto de impossibilidade, e vai dizer: eu com 100 anos vou gerar um filho, e ele duvida da promessa de Deus. Então isso aqui é normal. Nós temos que entender que a dúvida chega para todos. A dúvida chegou para o patriarca Abraão, e muitas vezes no nosso coração a dúvida também chega. Será que Deus vai cumprir na minha vida? Será que Deus vai me dar vitória em tal área? Será que Deus vai curar a minha vida? Será que Deus vai curar a minha família? Será que Deus vai abrir a porta que eu quero? Essas dúvidas chegam para todos. Essas dúvidas, elas permeiam a nossa alma e o nosso coração, e por muitas vezes nós ficamos pensando: será que Deus pode realizar ainda? Será que Deus pode fazer ainda? Será que Deus tem poder? Será que Deus ainda é um ser onipotente? Aí Deus vai fazer para Abraão e Sara a seguinte pergunta. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Perceba o que Deus vai falar para Abraão e Sara. Ele faz uma pergunta retórica para eles. A pergunta é esta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Nessa noite eu te pergunto: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Talvez você olhe para o seu contexto desfavorável e diga: não vai dar certo, não vai ter como, não tem chance. O homem não conseguiu, o médico não conseguiu, o advogado não conseguiu. Nessa noite o Deus do impossível está entrando na tua vida dizendo: existe alguma coisa difícil para mim. Nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui, chacoalhando você e dizendo: você, haveria alguma coisa difícil para mim? Deus está falando. Haveria alguma coisa que é muito difícil para Deus? Um ser que é o Deus do impossível, um ser que é o Deus onipotente, um ser que criou os céus e a terra, um ser que abriu o mar vermelho, um ser que abriu o rio Jordão, um ser que derrubou as muralhas de Jericó, um ser que realiza coisas inimagináveis. Oh glória, oh glória, oh glória. Esse ser está aqui nessa noite. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. E agora eu continuo a pregação. E a pergunta que Deus fez para Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se nós respondêssemos essa pergunta hoje,
Eu diria que nada é difícil para o Deus do impossível. Eu diria que nada é difícil para o Deus do impossível. Glória a Deus. Olha o que Deus diz para Abraão depois da pergunta: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara terá um filho. E nós sabemos o que acontece ao longo da história. Nasce o filho da promessa, chamado Isaac, outro patriarca de Israel. Depois nasce Jacó e dá continuidade às gerações até chegar em Jesus. E nós vemos então que a promessa foi cumprida, apesar do contexto desfavorável, apesar da impossibilidade, apesar de algo difícil. Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu. Então nessa noite Deus está te fazendo ter fé novamente. Nessa noite Deus está reatando a sua fé que talvez foi perdida. Você olha para o mundo, você olha para o contexto e diz: Deus não opera mais. Você olha para o que está acontecendo e diz: Deus não faz mais. Mas nessa noite eu venho através da palavra de Deus para te mostrar: Deus ainda é o mesmo do Antigo Testamento. Deus ainda é o mesmo da vida de Abraão. Deus ainda é o mesmo da vida de Sara. Deus ainda é o mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós vemos que Deus não era só o Deus do impossível no Antigo Testamento, mas Deus continuou sendo o Deus do impossível no Novo Testamento. Deus não foi só no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Deus continuou sendo o mesmo na Nova Aliança. Nós vemos que Deus não muda. Nós vemos que um dos atributos dele, além da onipotência, é o quê? A imutabilidade. Ou seja, Deus é no passado, Deus é no presente e Deus é no futuro. Por quê? Porque Ele é o Eu Sou, o Yahvé, o Deus conosco. Nós vemos que Deus é o Deus do impossível no Novo Testamento. O Deus do impossível. Primeiramente eu quero falar sobre o Deus do impossível e a história do jovem rico. Marcos capítulo 10. Agora nós vamos ver a partir do versículo 17. Essa história é relatada nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Nós vemos que eu irei aqui me reter à descrição que é feita por Marcos. No versículo de número 17, esse jovem chega até Jesus. Marcos 10, 17, esse jovem chega até Jesus e pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Ele chega até o Mestre Jesus e diz: que farei para herdar a vida eterna? Versículo 20, ele diz para Jesus que guardava os mandamentos desde a sua meninice. Ele conhecia, ele guardava. Mas os versículos de número 22, o jovem vai no versículo 21, Jesus disse que para esse vender tudo o que possuía e desse aos pobres. Ele tinha muitas coisas, muitas atribuições, muito dinheiro. Ele era rico, ele era poderoso, ele tinha muitas propriedades. Aí Jesus faz uma suposição para ele agora vender tudo que ele tinha, tudo que ele possuía. Jesus diz que é muito difícil. O jovem sai triste porque tinha muitas propriedades. No versículo de número 22, o jovem agora vai sair triste. Jesus diz: doa tudo que você tem aos pobres, dá tudo que você tem aos pobres. E aí ele vai sair triste porque ele tinha muitas propriedades, diz a palavra de Deus. Versículos 23 e 24 continua. Jesus diz que é muito difícil os que confiam nas riquezas, os que se apegam aos bens materiais, entrarem no reino de Deus. E Jesus vai mais além. No versículo 25, ele diz que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Muitos dizem que é um simbolismo isso aqui, mas não é. Aqui não existe nada de simbolismo. Jesus realmente estava falando de um camelo, de uma agulha. Ele estava dizendo que é muito difícil alguém que é apegado ao dinheiro, às coisas dessa terra, às coisas momentâneas, entrarem no reino de
Deus e serem salvos por Ele. Aqui nós vemos no versículo 26, que os discípulos perguntam a Jesus: quem poderá, pois, salvar-se? Aqui nós vemos que os discípulos têm a seguinte dúvida: quem poderá, pois, salvar-se? Eles olham Jesus falando: é mais fácil um camelo entrar por uma agulha. E eles se fazem uma pergunta: é muito difícil se salvar, é muito difícil nós termos a salvação. E aí eles perguntam para Jesus: quem pode então, Jesus, salvar-se? Aí Jesus vai responder da seguinte forma, Marcos capítulo 10, versículo 27. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vou repetir: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus, glória a Deus. É Jesus falando: o homem não pode se salvar, é muito difícil, mas eu sou o Deus do impossível. Eu reabilito aquele que outrora ninguém dava nada. Eu faço alguém novo, alguém que era deixado de lado, eu faço de novo. Alguém que estava no mundo agora é cristão. Por quê? Porque Deus faz o impossível. Aquilo que o homem não consegue, aquilo que o líder não consegue, aquilo que o pastor não consegue, aquilo que qualquer um da igreja não consegue, Deus consegue, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Nós vemos aqui que Jesus, Ele é o Deus do impossível. Nós vemos que nós só encontraremos a salvação através de Deus, que é o Deus do impossível. Nós vemos também no Novo Testamento aqui outra passagem que nos mostra que Deus é o Deus do impossível. No Novo Testamento nós vamos ver que Deus realizou o impossível na vida de Maria e na vida de Isabel. Deus realizou o impossível na vida de Maria e na vida de Isabel. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 27. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 27, vai nos mostrar que Deus realizou o impossível na vida dessas duas mulheres escolhidas por Deus. Nós vemos no versículo 27 que Maria era virgem, não havia se casado com José ainda, ou seja, o contexto era esse. Mas o versículo 31 vai dizer que o anjo disse para Maria que ela daria à luz a um filho e o seu nome seria Jesus. Ali nós vemos a impossibilidade de Maria. Maria não era casada, Maria era virgem, Maria era desposada, mas ali o anjo fala no meio desse contexto de impossibilidade, no meio desse contexto desfavorável. Nós vemos que o anjo diz: você vai ter um filho, sim, Maria, e o seu nome vai ser Jesus. O seu nome vai ser Jesus. Aqui nós vemos que o anjo, no versículo 35, responde que o Espírito Santo iria descer sobre ela, porque no versículo 34 Maria faz a seguinte pergunta: como isso vai acontecer se eu sou virgem, eu não sou casada, eu ainda não estou com José, como que eu vou ter filho, como que eu já tenho o nome do meu filho? Isso é muito estranho para mim, isso parece impossível, Deus, isso parece que não vai dar certo, isso parece que não vai ter como. Mas o anjo diz: e você vai ter um filho, sim, e ele vai ser gerado pelo Espírito Santo. Ele vai ser gerado pelo Espírito Santo, e o seu nome é Emanuel, traduzido Deus conosco, Jesus. Ele será o seu filho. Versículo 36, não para por aí. O anjo continua falando e também fala que a sua prima Isabel, que era estéril,
já estava no 6º mês da sua gestação. Aquela que era estéril já estava no 6º mês da sua gestação, gerando quem? João Batista, o profeta, o precursor, que iria encaminhar para depois Jesus vir pregando o evangelho. Nós vemos que ali Isabel também recebeu o Deus do impossível, e o anjo conclui dizendo as seguintes palavras, Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. O anjo conclui dizendo para Maria: nada é impossível para mim, nada é impossível, Maria. O teu filho vai nascer, o filho de Isabel já está nascendo, nada é impossível, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Nada é impossível para o nosso Deus, nada é impossível para o seu Deus, nada é impossível para o nosso Deus. Para encerrar nessa noite, eu falei do Deus do impossível no Antigo Testamento, eu falei do Deus do impossível no Novo Testamento, mas eu quero falar que o Deus do impossível é uma realidade dos nossos dias. O Deus do impossível não parou no Antigo Testamento, o Deus do impossível não parou no Novo Testamento, o Deus do impossível não parou na igreja primitiva, o Deus do impossível não parou nos nossos avós, o Deus do impossível não parou nos nossos pais, o Deus do impossível ainda realiza e opera dentro da nossa geração. Deus do impossível ainda é uma realidade para os nossos dias. Eu não sei você, mas nessa noite eu sinto uma presença de Deus neste lugar. O Deus do impossível já está neste lugar operando. Enquanto você está adorando, o Deus do impossível está operando. Você tem que ter fé, você tem que entender que o Deus do impossível está neste culto e neste lugar. Não fique olhando para o passado achando que Deus do impossível é um Deus distante. Não fique achando que Ele é um Deus só do Antigo Testamento. Não fique achando que Ele é um Deus só no Novo Testamento. Não fique achando que Ele era um Deus só para a igreja primitiva. Não, o Deus do impossível ainda é para nós também. Ainda para a igreja de Uruguaiana, o Deus do impossível ainda está fazendo, operando, realizando, agindo, curando. Oh glória! Nós vemos que o Deus do impossível Ele está no Antigo Testamento. Como vimos o exemplo de Abraão e Sara, nós vimos também que o Deus do impossível está no Novo Testamento. Como vimos os exemplos do jovem rico e também os exemplos de Maria e de Isabel. Mas eu quero te dizer nessa noite com convicção e com base bíblica que Deus não mudou, que Deus ainda é o mesmo do Antigo Testamento, que Deus ainda é o mesmo do Novo Testamento, que Deus ainda é o mesmo da igreja primitiva, que Deus ainda é o mesmo de Atos 2, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Urabaxolamacanda, labassurianda, labacanda, labassoramarracia, urianda, labaxoramacanda, labassuria, urabacanda, labassuramacanda, labarracia. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo do Antigo Testamento, o mesmo que operava no passado, Ele continua sendo o mesmo do Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus onipotente, Ele é o mesmo Deus do impossível, ou seja, Ele ainda realiza o impossível e continua realizando nos nossos dias, Ele continua realizando na nossa geração. E eu quero dizer agora para encerrar, que Deus só irá realizar o impossível em nossa geração se crermos que Ele é o Deus do impossível. Não adianta eu pregar aqui o Antigo Testamento, o Novo, igreja primitiva, e falar que Deus é o Deus do impossível se você no seu coração não acreditar nisso. Não adianta eu gritar aqui nessa noite que Deus é o Deus do impossível, que Deus é um Deus onipotente, se você não acreditar nisso. Nessa noite Deus te convoca a voltar a ter fé e acreditar que Ele ainda opera, e acreditar que Ele ainda age.
Mas aonde diz isso, Ezequiel? Marcos capítulo 9, versículo 23, vai dizer: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir mais uma vez: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu vou repetir mais uma vez: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, a nossa cura, a nossa vitória dependem da nossa fé. A nossa cura, a nossa vitória dependem da nossa fé. As bênçãos chegarem para você, as portas se abrirem, dependem da nossa fé. Se coloque de pé nessa noite. Urabacana, labassulimianda, arabacana. Oh glória, oh glória. Enquanto o conjunto se prepara para louvar, eu quero que nessa noite, só você que quer viver o Deus do impossível na sua vida, passe aqui na frente, mas passe com fé. Como eu falei, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu não vou aí te puxar para frente, não. É você que tem que entender que Deus é o Deus do impossível na sua vida. Se você quer vitória, se você quer cura, você tem que buscar com fé. Se você quer uma porta, se você quer bênção, você tem que buscar com fé. Deus ainda realiza, Deus ainda opera, Deus ainda faz, Deus ainda levanta, Deus ainda capacita, Deus ainda realiza no nosso tempo. Oh glória, pode louvar. Enquanto o grupo louva, você adora o Deus do impossível. Enquanto o grupo louva, você dá liberdade para o Deus do impossível agir. Eu não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Adora. Por não você. desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, venha você que precisa de cura, você que precisa de vitória em determinada área. O Deus do impossível está aqui. É hoje, é agora. A oportunidade está aberta para você. Não perca seu tempo. Jesus está aqui para operar. É hoje, é agora. Oh glória. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode. Você que precisa de uma cura espiritual, você que precisa de uma cura física, uma cura emocional, Deus impossível está aqui. Cumpra em mim, eu quero o Deus impossível. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Nessa noite receba o Deus do impossível neste lugar. Seja renovado pelo Deus do impossível. Seja batizado pelo Deus do impossível. Seja tocada pelo Deus do impossível. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta antes de orar. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar ou voltar para Jesus neste lugar? Se tem alguém, levante a mão que eu quero orar nessa noite. O Deus do impossível, tem um jovem ali que quer aceitar Jesus, é isso?
Quer aceitar Jesus? Levantou a mão ali. Sim? Não? Quer aceitar? Tem um jovem que quer aceitar Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo nessa noite? Passa aqui na frente. Ela ali quer aceitar? Glória a Deus. Passa aqui na frente, os irmãos vão estar orando neste lugar. Aleluia. Duas almas no altar. Glória a Deus, glória a Deus. Se alegra, igreja. Se alegra. Duas almas no altar. Acreditaram no Deus do impossível. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar? Quer aceitar? Glória a Deus, mais uma alma, 3 almas no altar. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo nessa noite? A porta está aberta, vem. Jesus quer te salvar. Jesus quer te curar. Jesus quer transformar a tua história. Tem mais alguém? Se tem mais alguém que precisa de cura, libertação, transformação, passa aqui na frente, mas vem correndo, que eu preciso orar por você nessa noite. Jesus está aqui para operar o impossível, o inacreditável, aquilo que é invisível. Quer aceitar Jesus? 4 almas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém que quer aceitar? Jesus está salvando, Jesus está salvando. Tem mais alguém que quer aceitar ou voltar para Cristo? Se tem, vem logo, levanta a mão. Jesus quer transformar a sua vida. Eu vou orar nessa noite. Se tiver mais alguém, os irmãos me falem. Senhor meu Deus, eterno Pai. Ah, Senhor, somos eternamente gratos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, pelo seu caráter, Senhor, um Deus que é imutável, um Deus que é um Deus onisciente, um Deus que é um Deus onipresente, um Deus que é um Deus onipotente. Nós acreditamos nos teus atributos até os nossos dias, Deus. Nós acreditamos, Senhor, no teu caráter em nossos dias, Pai. Nessa noite, Senhor, eu oro, Senhor, por essas 4 almas que estão no teu altar, que acreditaram que o Senhor é o Deus do impossível em nossa geração. Senhor, nessa noite, Senhor, transforma as suas vidas, cura as suas feridas, liberta, Senhor, de todo mal, e que a sua luz possa brilhar dentro deles. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa curar aqueles que vieram buscar cura. Que nessa noite o Senhor possa transformar aqueles que vieram pedir transformação. Que nessa noite o Senhor possa abrir porta para irmãos que vieram por portas. Que nessa noite o Senhor possa, Senhor, fazer o impossível, o inimaginável no meio da igreja de Uruguaiana. Nós acreditamos o teu avivamento para os nossos dias. Nós acreditamos o teu agir para os nossos dias. Nós acreditamos que o teu poder é real para a nossa geração. Nessa noite, Senhor, não tira ninguém vazio, não tira ninguém vazio, não tira ninguém vazio da tua casa, mas que todos possam sair com alegria, com paz, com esperança, com gozo, para viverem mais uma semana, Senhor, contigo. Fica conosco, Pai querido. Esse é o meu pedido, a minha gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém.